Pessoal, boa noite. Vocês que estão em casa nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook e posteriormente também pelo YouTube. Uma boa noite, que os bons espíritos estejam conosco e que atinja vocês também em seus lares, levando a paz, a harmonia, a tranquilidade a todos vocês. Estamos aqui transmitindo virtualmente, já que não temos a presença física em nossas casas, para levar um alento nesses momentos tumultuosos que o mundo está passando. Veja bem, a doutrina espírita é uma doutrina libertadora, progressista, evolutiva. E por isso mesmo, ela é também consoladora. E o objetivo dela é nos auxiliar a entender o porquê dos acontecimentos do nosso dia a dia, inclusive os mais trágicos, como esse que estamos passando. Assim, via entendimento da lei natural, da justiça divina, nós vamos entender o motivo por que estamos passando nessas turbulências. E ao mesmo tempo, ela nos sinaliza sobre a nossa responsabilidade de trabalhar por um mundo melhor. Somos guiados pela lei de causa e efeito. E estamos vivendo um momento especial do nosso planetinha azul. Cada dia que passa, nós adentramos mais nesse início de transformação orgânica e também dos seus habitantes. Essa modificação. Veremos que a história vem trazendo esses flagelos, essas tragédias, essas pandemias, que vem chegando, apurando-se. Por exemplo, na Idade Média, a peste negra matou 1/4 da população da Terra, cerca de 50 milhões de pessoas. Depois, foram seguindo, já no século XX, a gripe espanhola, mais 20 milhões. Hoje, foi chegando, temos ebola, a varíola, a malária, sarampo, tantas outras epidemias que vieram como sinais de mudança. Agora temos o mais novo, que é o coronavírus, que a doença chama-se Covid-19, que já até hoje já foram mais de 100 mil pessoas no mundo desencarnaram. Então, diante dessas situações, muitos perguntam, onde está Deus numa hora dessa? Por que Deus permite que essas tragédias aconteçam? Por que Deus está nos castigando? Aí a pergunta que a doutrina traz, essa responsabilidade que nós temos, nós sabemos, Deus, infinitamente bom e justo, jamais iria querer o mal de um de seus filhos, jamais. Mas Ele nos deu, a todos nós, a liberdade das escolhas. A partir do momento que nós recebemos a inteligência, ao adentrarmos no reino hominal, nós adquirimos paulatinamente o nosso livre-arbítrio de escolhas. Então a vida é feita de escolhas. Com que objetivo isso? Exatamente para evoluirmos, fazendo escolhas certas e irmos evoluindo cada vez mais. Só que a justiça dele é personificada numa lei, essa lei natural, lei natural, inerente da justiça divina, que é a lei de causa e efeito. Então fomos escolhendo. E ao mesmo tempo que fazemos escolhas boas, agregamos em nosso espírito as virtudes, estamos evoluindo. Quando fazemos escolhas ruins, agregamos também consequências ruins, que precisamos ser equilibradas, serem resgatadas. Isso, há milênios estamos indo, há milênios, seguindo. Só
que todo o universo é regido pela lei do progresso. Todos os mundos evoluem. Começam desde a formação, quando se juntam as primeiras mônadas da poeira cósmica e começa a formação do mundo, até seus primeiros habitantes, a fauna, a flora, até chegar o homem. O primitivismo desses mundos são para os espíritos recém-criados, que já estão na infância ainda, que vão evoluindo constantemente e passa para um mundo de expiação e provas, que é o nosso mundo atual, onde temos toda a liberdade de escolhas e, ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade. Somos espíritos imperfeitos. A maioria dos habitantes deste planeta são espíritos imperfeitos, que fazem escolhas ruins, que precisam ser equilibradas. E nessas reencarnações, nós vamos e voltamos, sempre vêm os avisos do universo, cataclismos, que muitas pessoas, as pestes, as pandemias que destroem tantas coisas, como forma de aviso. Porque, como Kardec diz, quando vem um flagelo, o mundo pós-flagelo vem um progresso muito grande, como nós tivemos nas guerras. O progresso tecnológico foi muito grande. Mas também deveria vir, junto com o progresso tecnológico, também o progresso moral, que infelizmente ainda está atrasado. Só que no relógio do universo, no relógio de Deus, chegou o momento da Terra ascender um degrau na sua evolução, deixando de ser um mundo de expiação e provas e caminhando para o mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É um mundo transitório entre expiação e os ditosos, os mundos felizes. Então, nós estamos adentrando. Então, nós estamos nesse período transitório. E o que a espiritualidade traz para nós quando, nesse instante, estamos vivendo um momento difícil, do ponto de vista social, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista espiritual, é algo fantástico, que nós vamos falar aqui hoje, a respeito do que isso está agregando e de como nós vamos sair desse para um mundo diferente. Jamais seremos o mesmo mundo do passado. Iremos voltar a um mundo diferente. E é aí que vai entrar o Espiritismo, mostrando a cada um de nós o que nós podemos levar a todas as pessoas, essa visão que nos traz. Então, qual seria então as características do mundo de transição? Por que a dor e o sofrimento? Exatamente, a dor e o sofrimento nada mais são. O que é dor? Dor praticamente é algo físico, que nos mostra que nosso corpo está em desalinho, e a dor é um aviso para a melhora. E o sofrimento mais na parte psicológica, espiritual, nós entendermos o porquê do sofrimento, sem colocarmos culpa em ninguém, nem em Deus, nem nos anjos, nem em castigo, jamais. Não podemos fazer isso. Aí que vem a introspecção e vamos verificar. Estamos colhendo o que plantamos. Mas por quê? Para que nós possamos, devagarzinho, nós levamos à frente. E a pandemia realmente é um processo evolutivo. Por quê? Porque através dessa introspecção, podemos dizer, o objetivo é esse, renascermos figuradamente com novos propósitos de vida, com mudanças estruturais no nosso psiquismo, com novas mudanças, com novos objetivos de vida,
para que nós possamos realmente entender qual o motivo que estamos aqui e qual a necessidade que temos de ir adiante, de ir matando, entre aspas, o homem velho nosso antes da pandemia e renascer devagarzinho um homem novo, um homem fraterno, um homem que respeita a família, a sociedade, o dinheiro público, que vamos colocar esses novos objetivos. Então, gente, não queiram, não tenham dúvida, o mundo será outro. Jamais voltaremos igualzinho ao que éramos. Graças a Deus. Vamos voltar esse objetivo. Voltarmos com novos propósitos. E essas ações boas e más, principalmente as más, que estão trazendo esse chacoalho em nossas vidas. Estamos devagarzinho mostrando, a pandemia está nos mostrando os valores que havíamos esquecido. Estamos dentro de casa, estamos vendo nossos filhos, a esposa, o marido, os pais, os amigos, tendo tempo para conviver, revalorizar coisas que vocês não estão vendo. O que adianta um carro maravilhoso na garagem? E aí? Dinheiros, viagens, que ia tudo sem poder viajar. E aqueles que teimaram pegaram a doença, o vírus. Muitos pereceram, outros passaram por momentos difíceis. Então, são momentos de reflexão. Então, as principais características de um período de transição, que nós estamos aqui, que do século XX para cá nós estamos vivenciando, foram, no século XX, por exemplo, pipocaram muitas religiões, falsos profetas, vendendo o paraíso por dinheiro, vendendo Cristo. São prenúncios da separação do joio e do trigo, guerras terríveis, por egoísmo, orgulho, povos se enfrentando. E olha que interessante, vale a pena a gente notar, todos os grandes, a maioria dos grandes promotores das guerras, desde então, principalmente do século passado e dessas, estão sofrendo. A pandemia é mais forte, França, Itália, Espanha, da Inquisição, Estados Unidos, o Irã, países árabes. Então, gente, é uma comoção mundial que vem chegando ao mesmo tempo. Mas nossos olhos estavam tampados, nossos ouvidos fechados, e a maioria não entendeu o que está ocorrendo. Aí então houveram os flagelos, tsunami da Indonésia, do Japão, terremoto do Haiti e outros, do México, milhares de vidas ceifadas. Vem chegando, falamos das pestes, das pandemias. E Kardec, lá, se não me engano, na questão 740, ele fala que esses flagelos são provas, analisem bem, provas, para que nós possamos exercitar alguma coisa que ele diz lá, muito interessante para nós passarmos tranquilos desse período e renascermos melhor. Ele fala que nós precisamos da paciência, resignação com a vontade de Deus. Paciência, isso passa e veio por algum motivo, vamos analisar. Resignação, o que é resignação? É compreensão do porquê está correndo tudo isso. Será que Deus realmente está nos castigando? Já falamos há pouco que Deus não castiga e não perdoa. Ele é bom e justo, não privilegia ninguém. Então, nesses períodos de tragédias, epidemias, pandemias, terremotos, tsunamis que chegam, que assolam o planeta,
serve para que o homem, então, exercite a paciência, a resignação e, ao mesmo tempo, mostrar abnegação e desinteresse das coisas materiais, que devem ser um meio de nós sobrevivermos dignamente e seguirmos adiante. Tudo isso verificarmos que somos filhos de um mesmo Pai. Devemos começar a exercitar o amor ao próximo, não só durante as tragédias. Tem uma inundação, todo mundo ajuda. Passa um mês, todo mundo se esquece. E a fraternidade está à toa. Como vimos há pouco, um dia, se não me engano, numa capital aí, um morador de rua pediu dinheiro, o cara deu uma nota e deu um tapa na cara do morador de rua. Vá trabalhar, vagabundo. Isso é amor ao próximo. Aquele ser que está hoje ali pedindo, ele está em recuperação. Ele está passando por um motivo, a sua encarnação, que precisa do nosso apoio. Pode ter sido um parente nosso, de outras vidas. Tudo isso, gente, paciência, resignação, abnegação, desinteresse e amor ao próximo, para entrar dentro de nós o combate ao egoísmo, que é o pai de todos os nossos defeitos. Somos egoístas demais ainda. Quantas pessoas nós vimos agora no início, aqui no Brasil, comprando caixas de álcool gel, que não vão usar, que não vão doar para ninguém, só para ter, só para si e para os seus, deixando quantos outros sem ter. Vocês viram que o egoísmo está entranhado dentro de nós? Que é um mal que precisa ser combatido? Então são essas meditações que temos que fazer. Esse período de transição que estamos vivenciando é muito importante, porque está começando realmente a separação do joio e do trigo. Aqueles que permanecerão em evolução e aqueles que precisarão evoluir em planetas ainda difíceis, primitivos, ou continuarem em planetas de expiação e provas, porque não estão preparados espiritualmente para adentrar uma nova dimensão. É isso que a gente tem que pensar sempre, que nós não somos da Terra, nós estamos aqui. Então precisamos muito pensarmos que o objetivo nosso aqui é evoluir. O ideal seria que nós evoluíssemos pelo amor, ou seja, pelo conhecimento, pelo discernimento, olhar ao próximo como se os nossos olhos fossem os olhos de Deus, de Jesus, nosso guia, nosso mestre. Que nós pudéssemos ser ou considerar todos como irmãos, não só os consanguíneos. É isso que precisamos sempre ter em mente. Então, gente, por que, eu vou repetir, por que então, qual a razão de ser desse período de transição? Porque falamos há pouco. O universo inteiro é regulado pela lei do progresso. Todos os mundos estão em evolução. Todos os mundos. Não tem como escapar. E ele progride não só fisicamente, pela transformação dos elementos materiais que o compõem, mas também pela depuração nossa de espíritos encarnados e desencarnados. Então, todos os espíritos, a população espiritual do planeta Terra, entre encarnados e desencarnados, estão nesse processo de transição. Muitos, milhões, não conseguirão. Então foi dada a última oportunidade. Vimos acentuar no século XX, dos meados do século XX para cá, quando foram abertos os umbrais, foi dada a oportunidade a todos os espíritos renitentes, aqueles espíritos endurecidos, maus, de voltarem à Terra. Vimos uma acentuação
das tragédias, das guerras, das violências físicas, que campeou por aí, que eram para ser a sociedade abraçá-los e tentar modificá-los com exemplos. E, infelizmente, foi dado toda essa oportunidade. E agora chegou a hora da colheita. Então, os sinais dos tempos. Quem está falando? É a doutrina espírita? Não. Vamos lá em Mateus. Se não me engano, no capítulo 24, fala do final dos tempos. O final dos tempos estão chegando. Esse é o final dos tempos. Precisamos. Quando diz, tem uma frase de Jesus, lá que Mateus fala, que os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que Jesus quis dizer com isso? Os que estão na Judéia, aqueles que estão conhecendo o princípio do cristianismo, de Jesus, nós. O que é fugir para os montes, para a gente entender? É higienizarmos nossos pensamentos, melhorarmos a nossa aura, para que nós possamos promover a nossa evolução, melhorando o modo de pensar. Quando melhoramos nosso modo de pensar, nós automaticamente melhoramos nosso modo de falar e o nosso modo de agir. Esses três fatores, quando em conjunto, é igual à evolução. Estamos evoluindo. E a doutrina espírita é muito interessante. As pessoas, quando começam a vivenciar os postulados espíritas, sem fanatismo, nada, coisa íntima, tranquila e serena de cada um, vão ver que a modificação, só de vivenciar os conhecimentos espíritas, já quando olhamos para trás, alguns anos atrás, nossa, eu gostava tanto daquilo, hoje não gosto mais. Porque isso não me satisfaz mais espiritualmente. Eu tenho outros valores hoje. Olha que beleza. Por isso é uma doutrina libertadora, progressista, consoladora, que traz para todas. Estamos falando não só para os espíritas, que não é só espírita que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, está nos assistindo. Estamos falando para todas as pessoas, todos os cristãos ou não cristãos. Porque o bem ou o mal das pessoas não depende da religião que ele professa. Isso é importante. Precisamos pensar muito a respeito disso. E temos, então, algo muito importante que Jesus diz para esse momento: vigiar e orar. Quando estamos vigiando, o que é vigiar? Vigiar nossos pensamentos. Orar, dirigirmos, não só para pedir, mas sobretudo para agradecer. Agradecer pela nossa vida, agradecer por tudo que está nos ocorrendo, porque tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Sem sentimento de culpa, se erramos, que esse erro seja uma mola propulsora da nossa evolução. Vamos reparar, vamos arrepender, vamos expiar, mas vamos reparar isso e seguir adiante, com o coração limpo, sem a culpa que nos joga no chão. Não é isso que Jesus quer, não é isso que Deus quer. Então, nesses períodos de transição, existem, como disse há pouco, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente, alguns desafios que os habitantes desse planeta precisam entender, que são os processos educativos que estamos passando. Então, tudo que nós fomos bombardeados até então, conflitos na organização familiar, na educação dos filhos. Então, daqui para frente, cuidados intensos deverão ser estabelecidos no lar, na escola, para que as provações e esses desafios não desestruturem mais a organização familiar, nem a mente dessas crianças que serão os futuros líderes da humanidade. Olha a importância. O período infantil, gente, pais, futuros pais, é a época grande
da formação do caráter dessas crianças. Nesse período que todos estão convivendo mais juntos, estão agrupados, pais e filhos, atentem para isso. Não terceirizem a educação dos seus filhos. O conhecimento, sim, precisamos da escola, mas a educação é feita em casa. Passem para seus filhos essas leis tranquilas. Vocês podem escolher, meu filho, mas cada escolha sua vai ter um reflexo. Se você fizer isso, bom, você vai ser bom. Se for ser ruim, vai acontecer isso. Colocando isso, a responsabilidade das escolhas, nós estamos devagarzinho preparando os nossos filhos para a nova era, para o mundo regenerado. Então, o conhecimento científico, tecnológico, vai aumentar muito nesse período. Mas temos que colocar a valorização moral junto, priorizar mesmo os valores morais da família. Isso é fundamental nesse momento que estamos passando. Porque que adianta uma família muito instruída, mas pouco moralizada? Uma sociedade muito evoluída, muito tecnológica, mas com a moral dos seus habitantes lá embaixo. Não é esse o objetivo. Tudo deve ser equilibrado. Então, é no lar que começa-se a formação do homem na sociedade, do homem e da mulher na sociedade. Pensem nisso. Pais, crianças, primeira, segunda infância, adolescência, juventude. É hora de amor, hora de exemplos bons para seus familiares. Não se esqueçam disso jamais. Aproveitem a quarentena que todos estamos para repensarmos esses valores e cumprirmos a nossa missão como pais, como avós, como tios, como primos, como amigos. Vamos levar devagarzinho essa modificação. Devagarzinho vamos transformando o nosso planeta. O segundo desafio, combate ao egoísmo, é outro desafio que precisamos, desde pequenininho. A humanidade está comprovada que precisamos ser mais solidários, não só nos momentos de tragédia, não. A solidariedade deve ser uma constante em nossas vidas. Natural, uma coisa natural, sem precisar de campanhas para sermos solidários, sem precisarmos de tragédias para que nós possamos ajudar e passar alguns meses, esquecemos. E o egoísmo, gente, atentem para isso, só se enfraquecerá, só ele vai ficar fraquinho na proporção que a vida moral for predominante à vida material. E a compreensão que o Espiritismo traz para nós, que nós devemos preocuparmos com o ser e não com o ter. O ter é necessário, mas não é o nosso objetivo. Agora, o ser, sim, sermos solidários, nos amarmos, nos perdoarmos e perdoar do próximo, de uma coisa de forma natural, sem pré-julgamentos. Então, temos o terceiro desafio, que é a necessidade do crescimento moral. Isso é fundamental. Tudo isso que eu falei é o combate às imperfeições e desenvolvimento das virtudes. Nós somos capazes, nós temos virtudes dormitando dentro de nós, por preguiça, por achar que aquilo ali é uma bobeira, por o mundo material nos chamar de uma forma muito forte, mas elas precisam ser desenvolvidas. Não precisará ter uma lei humana para nos obrigar. É a lei de Deus que está em nossa consciência, que nós devemos colocar em prática.
para vivermos bem, agradecer pelo que temos, trabalhar sim, mas nunca colocar o dinheiro para ter mais que alguém, para ter. Até quando? Vamos levar o quê, gente? Nada. As coisas materiais tudo vão ficar aqui, mas os reflexos estarão grafados em nosso perispírito. Tudo aquilo que roubamos, que magoamos, que ferimos, vão precisar ser canalizados uma hora, gente. Não tem inferno eterno, não. São necessidades evolutivas que precisamos. E estamos no momento agora que precisamos fazer a escolha de Sofia. Vamos mergulhar na matéria e continuarmos a sermos a hora que a pandemia vai passar. O que seremos depois? Precisará outra pior? Até quando? É a pergunta que a gente deixa no ar. Agora tem uma coisa boa. Não estamos sós. O quarto desafio. Temos os apoios dos nossos espíritos esclarecidos, nossos espíritos de luz, que durante esse período estão aí, nos fortalecendo, nos animando, nos momentos tristes, nos momentos de perda de familiares, em que a doença bate, nós erguemos e recebemos esse refrigério de luz, de energia boa. Eles nunca nos abandonarão, mas precisamos estar conectados a eles. E essa conexão só é perfeita quando nós estamos de coração aberto e fazemos a conexão. Quando os pensamentos ruins tomam conta de nós, nossas palavras e nossas atitudes, infelizmente vamos ter a companhia daqueles espíritos duros, renitentes no mal, a nos influenciar. E nós, nesse momento, estaremos perdendo o bonde da história. Qual é o bonde da história? É acompanharmos a evolução desse planetinha azul, essa atualmente nossa pátria. Não somos daqui, mas estamos aqui. Vamos olhar a natureza com outros olhos, vamos olhar as pessoas com outros olhos, e aí esse conforto espiritual nunca irá faltar, estaremos sempre eles conosco e nós com eles, principalmente quando exercitamos a gratidão em toda a sua plenitude. Agradecer por tudo e por todos, isso é fundamental na nossa vida, não podemos jamais esquecer. Então, gente, estamos naquele compasso de elevação espiritual. É o momento da nossa elevação espiritual. Precisamos cooperar mais, sermos mais solidários. Esse é o nosso objetivo. É a solidariedade, o desinteresse em ter, como vimos há pouco, e mais em ser, que vai fazer uma nova sociedade. Lembre-se, o Brasil, na palavra de Humberto de Campos, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vamos ser dignos, vamos realmente habitarmos um país fazer dele realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E esse é o momento. Se cada um de nós, em todos os instantes, alguns instantes podemos dizer, durante o dia, elevarmos nossos pensamentos, agradecermos, nos situarmos, meu Deus, que bom que eu estou fazendo isso, que bom, eu quero modificar. Errei, vou errar, tudo bem, mas esse erro eu não quero fazer mais. Eu quero seguir adiante. É esse o objetivo. Então, esses acontecimentos previstos, que nós estamos vendo por aí, eles têm a única finalidade, a maior finalidade possível é estimular a melhoria espiritual do homem, da evolução moral da sociedade. Então, a dor e o sofrimento são passageiros. São reflexos das nossas existências, que tornou-se um karma coletivo do nosso planeta, que não está restrito a só um país, está no mundo inteiro. Então é o momento das pessoas refletirem, modificarem-se. Se vocês tiverem oportunidade,
das nossas palestras, todas as palestras espíritas. Compartilhem, levem aos não espíritas, compartilhem o máximo que vocês possam, porque isso é importante nesse momento. E assim, nós concluímos a palestra dessa noite, de meditação e calma. Gostaria de trazer uma prece de Meimei, que eu acho maravilhosa, para que todos vocês analisem um pouquinho. Confia sempre. Não percas tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e te adianta, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Meimei, que assim seja a todos. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Ótima semana a todos, que assim seja.